Pois é, eu acho que nunca na história desse programa eu te decepcionei desde o segundo 1. Porque eu sei que você acaba de clicar nesse vídeo, teve paciência para esperar a propaganda, e quando você me viu aqui sozinho, você pode ter pensado, caramba, será que eu tô sob efeito do que eu tomei ontem à noite ainda? Eu não sei se você tá, mas se mesmo que você esteja, não é culpa disso. De fato, eu estou aqui sozinho, porque o nosso queridíssimo Marcelindo Beckler está no Brasil tratando e cuidando de questões muito mais importantes do que a minha e a sua carência. Portanto, hoje o programa será Fred sem Beckler tenta explicar. Pega na minha mão e deseja boa sorte, porque eu espero que dê tudo certo. A começar pela vinheta. Pois bem, obrigado pela paciência, né? Se você durou até aqui. O programa de hoje não vai ter a duração de costume, porque, evidentemente, eu tô sozinho, tô sem o Beckler e não tenho nem capacidade intelectual de tentar trazer algo com o mesmo garbo e a mesma sofisticação quando estamos os dois juntos aqui e tudo do lado dele, evidentemente. E vem essa bomba, cara, pra gente falar aqui, pra eu falar sozinho, e pra que você, eu peço também, participe, deixando seu comentário com o que você concorda, o que você discorda, os seus pontos de vista, porque a chegada do Neymar no Santos, ela praticamente não deixa ninguém de fora, né, entre o grupo, que não é pequeno, de brasileiros que dão a mínima que seja pro futebol, né? Tem, claro, diretamente interessado que é o torcedor do Santos e, consequentemente, fã do Neymar. Tem o fã do Neymar que é torcedor de outro clube e tá de olho em toda essa história, tá com muita esperança. Tem o cara que é torcedor de outro clube, não é nem tão fã do Neymar, mas ainda tem uma esperança de um retorno do Neymar para a seleção, para essa última dança na Copa do Mundo. Tem o cara que é anti, né? Tem o cara que não é fã do Neymar e que tá esperando para dar errado para poder dizer que estava certo. Enfim, entre muita gente a favor e algumas pessoas contra, quem é fã de futebol e é brasileiro tá muito interessado nesse retorno, cara. Esse é o tamanho desse reencontro, né, que tem um lado romântico e de resgate para os dois lados, um resgate recíproco muito interessante, e esse é o tamanho do Neymar para o futebol brasileiro, né? Contrato até o dia 30 de junho, possibilidade de extensão por mais 12 meses até a Copa de 2026. E entre a provável estreia do Neymar agora, nesta quarta-feira, amanhã, se você estiver vendo esse vídeo na terça, no dia de exibição, hoje, se você estiver vendo na própria quarta, e ontem, se você estiver vendo na quinta, temos essa estreia praticamente confirmada contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, entre essa estreia e o fim do atual vínculo em junho, o Santos disputa Brasileirão, Copa do Brasil e, claro, o Paulistão. Aliás, essa estreia que cai no dia do aniversário de 33 anos do Neymar vai ter transmissão da TNT e da Max. Fechado? Esse retorno para o Santos, na minha humilde opinião, é a melhor decisão de carreira do Neymar desde a chegada ao Barcelona, porque ele sai do Santos já tendo conquistado praticamente tudo o que tinha à disposição. Ele fica um tempo considerável no Santos para conquistar esses títulos e para fazer com que o torcedor não fique com a sensação de que, para a posição do Brasileirão naquela época, na cadeia alimentar do futebol mundial, frente ao talento absurdo do Neymar, a sensação não era de uma saída prematura, inclusive a sensação é de que o Santos aproveitou bastante o Neymar, né? Então, quando ele vai para o Barcelona, é uma decisão super acertada por qualquer ponto de vista considerado. De lá para cá, é claro, minha opinião, eu não gosto das decisões de carreira do Neymar. A primeira, claro, é a questionável ida para o PSG, né? A se limitar a uma liga que praticamente ninguém assiste, que tem o próprio valor, claro, mas que era menor e sempre foi do que o talento do Neymar. Depois, a decisão de renovar com o PSG, que eu acho ainda pior. Acho que o grau de
discordância que eu tenho das decisões do Neymar, ele vai crescendo, né? Porque é a questionável ida para o PSG, a decisão de renovar, e aí a mais recente, que é a lamentável ida para o futebol da Arábia Saudita. Não entendi, até hoje não entendo. Foi muito ruim para todo mundo envolvido, né? Foi muito ruim para o Neymar, foi muito ruim para o Al Hilal. Inclusive, acho que não é nenhum exagero afirmar que foi uma das piores, se não a pior transferência da história recente do futebol, né? Se você for comparar o valor investido no retorno conquistado. E agora, depois dessas decisões esquisitas que acabaram colocando a carreira do Neymar mais à margem do que o talento dele sugeria, e é claro que são decisões que andam de mãos dadas com os problemas físicos, né? Só que depois disso tudo, agora a gente tem essa oportunidade de resgate recíproco, arranjado de uma maneira que eu acho bonita e equilibrada por conta desse equilíbrio em que o Neymar precisa tanto do Santos quanto o Santos precisa do Neymar. O clube que ainda se recupera do pior ano da própria riquíssima história, com o atleta que ainda se recupera do pior ano de uma formidável carreira até aqui. E que tem nesse momento uma bifurcação aí, né, pelo menos, que pode virar um trevo, não sei quantas possibilidades à frente, mas é um momento que pode ser muito decisivo para essa parte final da carreira do Neymar. E a grande questão é como tem sido, infelizmente, física. Quantos jogos o Neymar vai conseguir daqui até junho, por exemplo? No Santos, o Neymar certamente vai ter o maior crédito de compreensão entre as torcidas, talvez até do planeta, né, cara? Assim, entre ligas de relevância, para onde o Neymar pudesse ir, certamente no Brasil, a torcida do Santos é a que vai dar para ele mais crédito, que vai ter mais paciência, que vai ter mais carinho, que vai entregar mais antes de pedir algo em troca. O Neymar ele não entra em campo desde o dia 4 de novembro, foram 7 jogos no Al Hilal desde agosto de 2023, quando ele chegou lá, 4 como titular, somando todos os minutos, 428 por 90, não chega a 5 jogos completos. São 20 partidas entre clubes e seleção desde a Copa do Mundo. Então, realmente, o pacote físico do Neymar das últimas temporadas e dessa última lesão em outubro de 23 em diante, de fato, tudo isso sugere que há de se ter muito cuidado, muita paciência e muitas dúvidas do quanto que isso vai dar certo para o Neymar principalmente e para a seleção brasileira, porque eu sinto que para o Santos já deu certo. E daqui a pouco eu me debruço um pouco mais sobre a minha linha argumentativa nesse sentido. Mas é bom te lembrar que o treinador mais recente do Neymar, o Jorge Jesus, disse que ele fisicamente não estava conseguindo acompanhar o ritmo da equipe. Então esse momento aqui, ele é chave para uma segunda transformação, né, da carreira do Neymar, pelo menos. A primeira é de um dos jogadores mais talentosos da história. A terceira transformação, de talento em realidade, no Santos e no Barcelona. Depois, de realidade em interrogação, por conta das lesões. E agora de tentar um resgate de ser alguém marcado por lesões para algo que entregue para o futebol e principalmente para o próprio Neymar capítulos finais da própria carreira com realizações de sonhos, né? Existe o sonho incompleto e principal, que ele mesmo já disse, que é, claro, a Copa do Mundo. Vamos ver, cara, falta 1 ano e meio para a Copa, menos do que isso, né? 17 meses. O foco Copa do Mundo com o retorno para o Santos, ele não vai durar esses 17 meses, né? Eu espero que o foco de recuperação e a motivação para essa recuperação já venham acompanhando o Neymar há bastante tempo. Porque não é agora que ele vai começar a conseguir ter condições de entregar algo para o Santos e posteriormente para a seleção brasileira, quem sabe.
é algo que começou lá atrás, e eu não sei o tamanho da pancada psicológica que sofreu o Neymar, por exemplo, com essa última lesão, né? Mas é muito bonito vê-lo se emocionando nesse retorno para Vila Belmiro, ver tanta gente se emocionando, ver que se talvez o que mais faltava para ele para reajustar e reorganizar o foco e as motivações, que para mim essa peça que estava faltando era o carinho, agora está em sobra, né? E ele vai ter carinho de diversas torcidas, inclusive. Só não me vem com aquela história de torcedor falando que vai comemorar o gol do Neymar no próprio time, porque eu não consigo entender. Pois bem, qual Neymar que volta ao Santos, então? E qual chegará na Copa do Mundo, se chegar, né? E aqui eu vejo uma diferença de relação, porque enquanto no Santos existe uma idolatria já construída e entregue, e uma história que vai se renovando com esse retorno, na seleção existe uma história incompleta, com justas críticas, algumas exageradas, mas muitas outras bastante justas. Por exemplo, não entendo quem diz que o Brasil ainda não jogou uma Copa para o Neymar. No Catar, a Copa foi jogada ao redor do Neymar. Em muitos momentos deu certo, em outros momentos não deu, como pode acontecer com qualquer outro jogador, com qualquer outra seleção. Não é tão simples assim, mas eu torço muito para que o Neymar fique no Santos até a Copa. Faria, acho que, muito melhor para ele e potencialmente para a própria seleção, e claro que para o Santos também, uma permanência maior do que de 5 meses, do que uma tentativa de retorno ao futebol europeu, porque, cara, qual Europa é essa? Qual prateleira de clube, qual torcida, qual momento do clube, qual momento do Neymar, qual o grau de relação afetiva que ali haverá? Será que de fato vale esse retorno mais frio, esse retorno menos natural, menos orgânico? Não sei. É claro que essa questão ela vai ser transformada em outra, não sei para qual direção, ao longo desses 5 meses, né? É muito pouco tempo, gente. Não sei quantos jogos o Neymar terá no Santos para poder transformar essa questão de ir ou não para a Europa em junho agora de 25 em algo factível e engrandecedor, ou algo que possa até diminuí-lo um pouco, assim. Para que forçar um retorno para um clube que talvez não seja de primeira prateleira, que é onde deveria estar o futebol do Neymar, no mundo ideal, sem as lesões e tudo mais. Então, assim, a princípio, a priori, eu prefiro uma permanência no Santos até a Copa. Acho que isso vai fazer melhor para todo mundo. Menos desconfianças, menos riscos e mais carinho, sabe? Porque, assim, olhando pela perspectiva da seleção brasileira e da Copa do Mundo, que é o que nos une em maior número, né? O torcedor do Santos também está dentro desse grupo, mas ele tem uma visão muito própria e particular e muito correta de pensar com uma cabeça muito mais já satisfeita e emocionada com esse retorno por si só. A seleção é um capítulo posterior e possível, não garantido. É esperar para ver. É ver o que o Neymar consegue entregar fisicamente. Porque quando o Neymar esteve em campo, na carreira, ele jogou bem. Em 95% dos jogos. Assim, um negócio impressionante. O que dá o tom do tamanho do talento que esse cara tem. Para mim, o maior talento produzido pelo Brasil desde o Ronaldinho Gaúcho, vai. Né? Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Acho o Neymar mais talentoso que o Kaká e todo mundo que veio depois disso. A questão é saber quantos jogos, quão fisicamente estável o Neymar estará, né? Esse é um ponto crucial para considerar o capítulo de seleção, porque não adianta forçar uma entrada do Neymar no grupo da Copa. Eu acredito. O Neymar bem, aí a seleção melhora. Não consigo imaginar um time no mundo que com o Neymar bem não melhore. Agora,
o Neymar mal e sendo forçado, aí eu já acho que pode ser um risco. Por isso que essa questão ela precisa ser refeita a cada capítulo, daqui até o anúncio da lista de 2026, cada capítulo do Neymar e da própria seleção. É importante também lembrar que a seleção já teve tempo para tentar provar que existe uma versão melhor de si mesma sem o Neymar, e não conseguiu. Ninguém pegou esse protagonismo. É claro que a bagunça não ajuda, é claro que a confusão da direção do Edinaldo não ajuda, a troca de treinadores, a instabilidade. Mesmo na era Dorival, também não houve ninguém que tenha colocado esse protagonismo e matado no peito. Será o Vinícius? Será o Rafinha? Rodrigo? Por isso também existe esse ponto. A seleção até agora sem o Neymar não melhorou. Então é um quebra-cabeças que ainda vai ser montado com as cenas dos próximos capítulos. Mas o principal já aconteceu. Eu estou muito feliz, assim. Eu estou muito mais calmo e sereno com essa decisão do Neymar voltar para o Santos, das cenas na Vila Belmiro, as declarações dos torcedores. Estou numa expectativa muito grande para ver o Neymar em campo, mesmo que por poucos minutos nesse começo de retorno. Tomara que dê tudo certo, porque a grande questão é física. Talento, acho que nunca ninguém teve dúvida, né? Pois bem, vamos para o Out of Context. É uma questão muito rápida para contar para vocês um pouco dos bastidores da única vez que eu tive a possibilidade de entrevistar o Neymar, trabalhando aqui na Inglaterra como correspondente da TNT Sports, durante a pandemia, na temporada seguinte a qual o PSG é vice-campeão da Champions, naquela Super Champions com o vice para o Bayern de Munique. O PSG ele quase cai na fase de grupos, divide o grupo com o Manchester United e no fim das contas acaba eliminando o Manchester United na última partida em Old Trafford. Na época, a Isabela Pagliari era correspondente também da TNT em Paris e eu na Inglaterra, e normalmente um jogo com esse peso ela teria vindo para trabalhar aqui e, portanto, entrevistar os jogadores do PSG como o Neymar. Mas eu, por conta da pandemia, eu cobri esse jogo sozinho e aí tive a grata missão de entrevistar o craque brasileiro depois da partida. E a questão aqui é que, além da entrevista, eu acho que tenha sido muito boa, em que ele inclusive fala que ele não foi para o PSG para jogar a Europa League, porque era esse o risco, né? Cair, ser eliminado na fase de grupos e ficar na terceira colocação e ir para a Europa League, o que acabou acontecendo com o Manchester United, depois da vitória do PSG em Old Trafford. Mas foi um jogo dias depois da morte do Maradona. E eu fiz essa pergunta com essa resposta do Neymar. Queria pedir palavras suas sobre o Maradona, enfim, o cara que é uma referência para todo apaixonado por futebol, o que ele representava para você? Cara, eu tive poucos contatos com o Maradona, mas eu nunca vou me esquecer quando eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, 13, por aí. Eu tinha acabado de começar no Santos. Eu fui assistir um showball do Brasil, juntamente contra a Argentina, dos ex-jogadores. Como o ônibus da Seleção Brasileira tinha tanta gente, eu não pude acompanhá-los dentro e me colocaram no ônibus da Argentina. E dois caras ali que me destacaram, que eles sentavam no banco da frente, que me destacou muito, foi o Mancuso e o Maradona. Os dois sentavam juntos. E ali eles me colocaram para sentar do lado dele, começaram a brincar comigo, falar algumas coisas que eu não entendia muito bem na época, mas eu vi que estavam me tratando muito bem. Tanto que quando eu cheguei no estádio, me levaram para o vestiário da Argentina, me levaram para dentro do campo. Eu até tenho uma foto com o Maradona de pequeno, é essa foto. Ele me chamou para tirar a foto, então eu nunca vou esquecer esse gesto dele, né? É óbvio que dentro de campo ele foi um ícone para todo mundo, né? Para mim também, sempre o respeitei como atleta, como jogador, né? Meu pai estava muito feliz por ver aquele momento do filho dele e eu jamais esquecerei isso, né? Acho que ele não lembrava tanto de mim, de ser aquela criança que estava ali com o Maradona curtindo alguns momentos, né?
Acho que isso nunca eu vou esquecer dessa atitude que ele teve comigo. Diretamente da relação Maradona-Neymar, eu vou para a relação Neymar-Eddie Brock. Porque é o nosso filme da indicação dessa semana. O Eddie Brock faz a última dança dele como Venom no filme, atenção, atenção, Venom The Last Dance. Que surpresa, hein? É o terceiro filme da fantástica trilogia Venom que está disponível na Max, tá? Esse terceiro filme, o Venom The Last Dance, está disponível na Max. Eu sempre curti mais o Venom do que o Homem-Aranha. Mas eu tô longe de ser um especialista em filme de herói ou de anti-herói. Não sou, admito, um grande entusiasta do quesito. Portanto, eu pergunto para você se você for alguém especialista nessa questão. Eu tô certo em curtir mais o Venom? Ou eu deveria dar mais uma chance pro nosso Homem-Aranha? O Julian Álvares comemora como Homem-Aranha. Tem algum jogador que comemora como Venom? Existe alguma celebração possível imitando o Venom? Por favor, explique para mim aqui nos comentários. Resumo! O resumo rapidamente é o seguinte, cara. Pro Santos, nessa triangulação Santos-Neymar Seleção Brasileira, pro Santos já existe um resgate da autoestima do próprio Santos, né? Depois dessa traumática... desse traumático rebaixamento para a Série B, no ano da morte do Pelé, e aí volta para a Série A e consegue, em meio a confusões e a tempestades e trovoadas, o retorno do Neymar. Tem esse resgate da autoestima, o retorno do Neymar também pode ajudar com outros reforços. Para o Neymar, o mesmo resgate da autoestima acontece, né? Como eu já disse aqui, o Santos precisava tanto do Neymar quanto o Neymar do Santos, mas vem com uma cobrança nacional em busca de uma estabilidade física. Então, resgate da autoestima com carinho da torcida do Santos, com uma questão mais do Brasil inteiro ali, que liga para futebol, esperando uma estabilidade física, olhando para a seleção que aí fica na esperança de que esse resgate emocional seja acompanhado pelo resgate físico, né? Então, uma triangulação para a gente ver aonde que vai dar essa tabela. Mas a primeira e a principal entre Neymar e Santos já começa muito bem e tomara que nos dê minutos de faíscas interessantes do brilho que está por vir. Repito, nesta quarta-feira, Botafogo de Ribeirão Preto contra o Santos, com transmissão ao vivo na TNT e na Max, tá? O Neymar é o maior retorno do futebol brasileiro. Retorno, atenção, não contratação, tá? Cara, dos que eu vi, eu coloco certamente na frente Romário, uma loucura, o melhor jogador do mundo, campeão de Copa, voltando para o Flamengo. Ronaldo, voltando para o Corinthians, mesmo sem joelho, foi um absurdo o que ele fez aqui. O Ronaldinho para o Flamengo, inclusive, volta para o futebol brasileiro mais novo do que o Neymar. O Ronaldinho tinha 29, 30 anos, né? Quando volta. Eu lembro que foi um negócio, aquela loucura, ainda mais com a expectativa no Grêmio e as negociações com outros clubes e tal. E eu coloco o Neymar como a quarta que eu vi, à frente do retorno do Roberto Carlos, inclusive. Não sei se eu estou errado aqui, se eu deveria colocar o Roberto Carlos à frente. Mas acima da terceira colocação o Neymar não está. Acho que ele está na quarta colocação para baixo. Mas é um retorno muito grande, né, gente? Ainda mais se você colocar o fator retorno para casa. Porque desses aqui, ninguém voltou para casa. O Romário, ele não tinha jogado no Flamengo antes, né? Era Vasco. O Ronaldo não voltou para o Cruzeiro e o Ronaldinho não voltou para o Grêmio. Então talvez uma questão... E o Roberto Carlos não voltou para o Palmeiras. O Neymar, talvez com a questão de voltar ao Santos, ele ganhe pontos. Mas acho um bom debate. Deixa a sua opinião sobre isso aqui também, tá? Tô pedindo sua opinião pra caramba porque tô sem o Marcelo, né? Vamos ver quando é que ele volta. Um beijo pra vocês. Toda terça-feira, Fred e Beckler explicam às 11 da manhã aqui, tá? Hoje foi o Fred sem Beckler tenta explicar. Desculpa qualquer coisa.